Bom, isso aqui já é mais ou menos conhecido de todo mundo. É pergunta, resposta, comentário. Vamos falar um pouquinho de neoplasia precoce. Vamos às regras da apresentação. A apresentação é toda estruturada em pergunta e resposta. Pode ser interrompida a qualquer momento. O objetivo é afirmar conceito. Nós vamos falar de conceito. A gente não vai ficar falando de terapia, nem nada. Então, polêmicas estão fora dessa aula. Na aula de pólipo, polêmicas estarão dentro. Nós vamos falar de CA precoce, basicamente de estômago e esôfago. Colo retal a gente já vai misturar um pouco com o assunto de pólipo. Esse assunto é extenso e nós vamos respeitar o tempo. Só para esquentar, isso aqui já é conhecido, já é uma pergunta que eu coloquei em outros lugares, alguns de vocês já conhecem. Quais são fatores de risco para o câncer gástrico, identificados durante o exame de endoscopia? A, só B, só C, todo mundo ou ninguém? Esse é facinho, é só para... Tipo assim, vamos mudar o assunto. E aí? Todo mundo. Todo mundo é fator de risco aqui. E assim, A, B e C, isso é descrito no consenso. A gente tem um consenso brasileiro de tratamento do câncer gástrico, publicado na ABCD de 2013, é bem legal, está no consenso, são fatores de risco já conhecidos. Firmar um conceito. Essa lesão, vocês têm que acreditar que isso aqui é um adenocarcinoma gástrico que invadia até a submucosa. Peça cirúrgica com 2 linfonodos positivos, em estação 4 e 5. Qual a afirmativa correta? A. Trata-se de um precoce Bormann 2, trata-se de avançado Bormann 1, trata-se de avançado Bormann 3, é um precoce 2A mais 2C ou é um precoce 2A? Ernesto, pare de soprar. Mas é letra B, isso aqui é só para afirmar o conceito, porque é uma lesão que invadia até a submucosa. Ok, tinha linfonodo positivo. Às vezes, como metástase linfonodal é o que impacta mais negativamente no prognóstico, esse tipo de informação pode dar uma balançada na gente. Então, está dentro do conceito de precoce. Invade até a submucosa, independente da presença de linfonodo. Bormann é classificação de lesão avançada, então nem da letra A à letra C está tudo errado. Só para afirmar o conceito, aquela lesão restrita à camada mucosa ou submucosa, independente do envolvimento linfonodal. Então, se falar que uma lesão era mucosa, indiferenciada, tinha 3 linfonodos positivos, ok, conceitualmente ela é precoce. Bom, isso aqui até surgiu de um comentário de uma residente lá da HGG. Um dia eu perguntei, o que vocês gostariam de saber assim de pergunta? Ela, doutora, onde que é o lugar melhor para biopsiar? Eu falei, interessante isso aqui, também é conceitual. Temos aqui essa lesão, bom, é uma lesão 2C de acordo com Paris, uma lesão pálida, deprimida, superficialmente deprimida. Qual o melhor lugar para a gente fechar diagnóstico, obter material para estudo histológico? 1, 2, 3, tanto faz, pode ser no 2 ou 3, ou enfim. E aí? Ernesto mudo. Ernesto beba água. Bom, vamos lá. Melhor ponto da lesão superficialmente deprimida é no centro da lesão. Vamos à outra. Daqui a pouco vem um comentário. Mesma coisa. Isso aqui é uma lesão escavada. Qual o melhor lugar para a gente obter material de estudo histológico? A gente tem que dar uma olhada na lesão. Isso aqui era um paciente jovem. É no ponto 1, no 2, no 3, 2 ou 3 ou... tanto faz. A primeira era toda superficialmente deprimida, tal. Essa não. Você tem uma área ali que pode até ser superficialmente deprimida e tem uma escavação ali, faz uma úlcerazinha ali. Vamos lá. O conceito é diferente. Ali a gente não vai no centro, a gente vai no bordo da lesão. Por quê? Aquela figurinha velha conhecida do workshop de Paris, daquele artigo, essa figura a gente vê em muitas aulas e tem um motivo para ela ser do jeito que ela é. Além de mostrar as lesões, sejam elevadas, superficiais ou escavadas, tem uma série de significados até na coloração dessas danadas. Por exemplo, a parte mais escura das lesões, que é ilustrada em todos os desenhos dessa publicação, é o ponto que deve ser biopsiado. É onde a gente tem lesão viável, onde você tem neoplasia. Então, lógico que nas elevadas, nas protrusas, tá tranquilo. Com componente superficial ou plano, também, qualquer ponto da lesão você obtém diagnóstico.
Nas superficialmente deprimidas, às vezes não adianta ir no bordo, você tem que ir no miolão, no centro da lesão. E nas escavadas, vale o raciocínio de úlcera péptica, você vai no bordo, porque na parte escavada, às vezes, você só tem fibrina, material que não vai trazer diagnóstico. E é interessante porque a gente vê muito esse desenho e ele é cheio de símbolos e significados. A parte mais escurinha desses desenhos é a parte viável do ponto de vista de histopatologia. Dani, volta só um pouquinho ali, só para poder facilitar. Sim. A única que você não vai no centro da lesão É escavada. é a úlcera. Então você vai biopsiar quando você biopsia a úlcera. Sim. É na borda. As outras todas você pode ir no meio da lesão. Sem medo de ser feliz. Então a única que você vai pegar igual a úlcera é a que é como a úlcera, que é a 3. E são conceitos que às vezes enrolam a gente no dia a dia. Principalmente naquela que a Dani mostrou lá da superficialmente deprimida, essa aí às vezes gera uma confusão grande. Muito grande, que você vai na borda. Não, pode ir no centro sem medo de ser feliz, que você vai dar o diagnóstico. É onde você tem um padrão de cripta alterado. Agora, o bom, gente, é de 6 a 8 fragmentos pegando um pouco de tudo. O que é isso, doutora Amélia? Só que aí a gente não consegue tirar. Né? Aí depois você não tira por endoscopia, faz uma fibrose lascada ali. E aí, classificação de Paris. Vamos fazer umas 3 ou 4 imagens seguidas. A imagem, isso aqui é antigo, não está muito boa, mas é uma imagenzinha clássica de uma lesão. Também caso verdade. Paciente nosso aqui do Goiás. Essa é muito tranquila, né? Misto, 2A mais 2C. Predomina o componente superficialmente elevado, o centrinho dela superficialmente deprimido. E essa? Também não tem muita dificuldade, né? Parece um polipão céssio assim no estômago. E é mais ou menos isso, né? Um S. E essa? Lembra da questão da biópsia. São lesões distintas, mas essa lembra um pouco da questão da biópsia. Uma lesão pálida, superficialmente deprimida, é uma lesão 2C. Então, são tipos assim que não geram muita dúvida. Tá aqui aquela imagem de novo. Obviamente, a gente pode ter tipo misto. Quando a gente tem componente misto, misturado, você descreve primeiro o que predomina na lesão. Se a parte elevada é predominante, era tipo 1 mais alguma coisa. Se a superficialmente elevada é predominante, é 2A mais o outro componente, e assim sucessivamente. Se a superficialmente deprimida é predominante, é 2C mais... Curiosidade, em literatura oriental, quando você vai levantar a série de casos, 70% das lesões tem componente superficialmente deprimido. São as mais comuns. Literatura ocidental, quando a gente vai levantar os casos, é o contrário. 70% das lesões descritas nas séries de casos de neoplasia gástrica precoce tem componente superficialmente elevado. Especulação, será que a gente não diagnostica o outro percentual? Será que o nosso câncer precoce é diferente do câncer do Oriente? E é uma observação que assim, é interessante, especulação. Doença avançada também, que é o que a gente mais vê. E aí? Classificação. Essa está mais tranquila. Bormanzão feioso, tem um componente ulcerado ali, sem dúvida nenhuma, e uma área infiltrativa muito grande. Então, Borman 3. E essa? Feia pra caramba também, uma área elevada, um Borman 1. Só para relembrar a classificação de Borman. Borman, lesão avançada. Você tem Borman de 1 a 4, 1, polipóide elevada, 2, ulcerada ponto, 3, ulcerada e infiltrativa, e 4, aquela lesão puramente infiltrativa. O ciclo não usa, não? Seria o modificado, quando você não consegue classificar. Classicamente você tem esses 4, é difícil às vezes você não conseguir enquadrar em um ou outro. Mas enfim, bagunçou, você não consegue definir. E aí? Quais dessas síndromes de polipose não acarreta risco de adenocarcinoma gástrico? Síndrome GAPS, Post-Jaggers, Cronkite-Canada ou a FAP? Alguém quer arriscar? Tchan, tchan, tchan. Essa, tem nada a ver com câncer gástrico. As outras todas têm.
Post-Jeghers é uma síndrome de polipose, ela aumenta a probabilidade de várias neoplasias, a gástrica é uma delas, também extra tubo digestivo. Enfim, a mutação. E, como curiosidade, a primeira, que é a síndrome GAPS, não foi invenção. Algumas coisas a gente até coloca uma sigla assim para que não existe. Mas isso é uma síndrome de polipose proximal do estômago que foi recentemente descrita na Europa para algumas famílias. Tem mutação do APC, como FAP tem, como várias outras síndromes de polipose gástrica tem. E os pólipos estão no fundo e no corpo gástrico, são de glândulas fúngicas grandões e progressão rápida para adenocarcinoma em algumas famílias. Uma síndrome nova. E é isso aqui, só pra gente... O que é isso? 23 anos. Você botou a carcinoma do Canadá, ela está associada aos de colo, né? Só para depois não ficar uma coisa... Isso, gástrico não. Gástrico não, ela está associada ao risco de câncer colo. Colo. Paciente jovem, queixa de epigastralgia, sinais de alarme, perdeu peso no último mês, o exame endoscópico mostra uma mucosa espessa, friável, aspecto nodular, são observadas essas alterações. E o que é isso? É Crohn, é câncer, é a tal da gastrite cística poliposa, é sífilis, o que é? Só para a gente lembrar, isso aqui é a imagem da publicação, isso aqui é um caso de sífilis gástrica. Hoje em dia, com esse, vamos dizer, esse boom aí de... essa geração que não conheceu, às vezes, enfim, as consequências ruins de síndrome de imunodeficiência, que não se protege, a gente vê muito... assim, a gente tem a oportunidade de avaliar muitos pacientes com alterações nodulares, fica parecendo realmente neoplasia infiltrativa, parece às vezes um Bormann 4. Em paciente jovem com fator de risco, a gente não pode esquecer do diagnóstico de sífilis. Coincidência ou não, recentemente, assim, o paciente trata, fica bonitinho, como as 4 imagens de lá. Recentemente eu tive a infelicidade de fazer um diagnóstico de sífilis gástrica na paciente também, 20 e poucos anos, fator de risco, estava tudo horroroso, estômago feio, mas era uma paciente que assim, a gente já suspeitou de saída, que poderia ser sífilis porque ela tinha herpes ocular, um monte de coisa, a moça de 20 e poucos anos. Então, a biópsia das lesões ajuda, às vezes você encontra treponema, então você diagnostica visualmente, isso gera confusão com Crohn, com neoplasia, você diagnostica desconfiança clínica e histopatológica. Você consegue fechar diagnóstico, é só para lembrar. E, para pular um pouquinho para o esôfago, para a gente finalizar, qual o padrão de cripta dessa lesão precoce do esôfago? 1, 2, 3S ou... nenhuma das anteriores? Isso é pegadinha, assim, até maldade nessa hora. Nenhuma, porque não existe pit pattern no esôfago. O esôfago não tem cripta. Esôfago tem um epitélio escamoso, estratificado. Esôfago não tem cripta. Esôfago tem, às vezes, o que a gente consegue ver ali magnificado. Isso aqui é caso lá do HGG, doutor Américo, é IPCL. Isso aqui é um IPCL alargadinho, com uma distorção arquitetural, é um IPCL de uma área displásica de um paciente. Isso aqui é um IPCL alterado. Também, qual foi o corante usado? Isso aqui é facinho. Lugol. Qual o antídoto desse corante? Não perguntei. Isso. Porque assim, Lugol dói, é incômodo e em paciente que tem alergia a iodo, a gente pode ter problemas, né? São as grandes críticas ao Lugol. Pode soprar. Hipossulfito, hipossulfato de sódio. Então, você faz o Lugol, faz ele, tchau Lugol, tchau problemas. E normalmente é como se você fizesse o corante, depois lavasse o corante com antídoto. Existe o antídoto, hipossulfito ou hipossulfato de sódio. E qual o nome desse sinal endoscópico? Aquele ali da seta. Que a gente chama de área iodo negativa, mas ele tem nome. Então, só pra gente... Pô, vamos adiante. Vamos adiante não, porque eu não coloquei a resposta. Vamos lá. Qual o nome desse sinal endoscópico? Geralmente, quando a gente encontra áreas não coradas pelo Lugol no esôfago, elas são as chamadas áreas iodo negativas,
elas ficam, a princípio, assim, nos primeiros segundos mais claras. Se a gente aguarda de 1 a 2 minutos, essas áreas elas vão ficando um pouco mais rosadas. É o chamado pink area sign. Pink sign, vai ficando rosado. E isso é altamente sugestivo de neoplasia. Quando você só tem as áreas mais clarinhas, que você joga o Lugol, fica arinhas brancas, mas que não ficam rosadas, por exemplo, alterações inflamatórias, eventualmente cicatrizes, áreas inflamadas, erosões, elas às vezes não coram, elas ficam clarinhas, ficam iodo negativas também. Então, só o fato de não corar pelo iodo, ficar iodo negativo, não significa muita coisa pra gente, pode ser inflamatório. Quando vai rosando, quando você tem o pink sign, o pink color sign, fugiu a palavra color, você tem um pink color sign que ela vai ficando rosada ali, se a gente tiver muita fé, vai ver que tá ficando rosinha ali no fundo, na imagem, que a gente vai perdendo resolução, isso é suspeito de neoplasia. E o provável diagnóstico é diagnóstico de neoplasia, quando você tem o pink color sign, o sinal cor-de-rosa. Bom, hoje em dia a gente tem técnicas de cromoscopia, não a cromoscopia tradicional que é feita com Lugol, mas com aparelhos que fazem a cromoscopia óptica. E você tem o pink color sign, na verdade, isso brilha e fica prateado. Você tem esse pink silver sign, que é uma mistura de tudo, que é, vamos dizer, suspeita de neoplasia, no lugar onde você tem os IPCLs alterados. E, bom, para Barrett, a presença de displasia é o principal marcador de evolução para câncer nas lesões associadas ao Barrett. No Barrett sem displasia, no Barrett de maneira geral, a chance de malignização, os estudos mais recentes têm mostrado que é cada vez mais baixa. Isso já foi alarmante, já foi polêmico, foi abaixando para 1%, para meio. As últimas séries grandes que seguiram pacientes por muitos anos são 0,1, 0,2. Então, o tal do adenocarcinoma associado ao Barrett não é esse bicho de 7 cabeças. O Barrett é sim muito comum, mas a progressão para adenocarcinoma não. E a gente não sabe quais fatores interferem aí nessa relação. Tem uma série de fatores genéticos, uma série de especulações, mas o que se sabe é displasia, independente do grau, é o principal marcador de evolução. A displasia de alto grau, obviamente, ela é pior do que... ela é mais grave do que a displasia de baixo grau e ela está associada a uma incidência anual de câncer bem maior. Bom, isso aqui é só uma dicasinha para a gente finalizar. Como reconhecer Barrett? Existem vários padrões de microarquitetura mucosa, fenótipos e alteração de vascularização, que mesmo sem magnificação, se você fizer um exame cuidadoso, limpar bem a região, jogar ácido acético, você vê. Você consegue ver bolinhas, tracinhos, você consegue ver aquilo ali. Você consegue ver um padrão de metaplasia intestinal. Isso não é factível no nosso dia a dia. Você limpa bem, joga um ácido acético, você consegue identificar aqueles padrões e saber o que é suspeito ou não de metaplasia intestinal. Por exemplo, isso aqui é um caso feito no hospital público lá também, mais um caso do HGG. Um paciente jovem que tinha um Barrett longo. Era longo o Barrett dele, assim, mais de 10 centímetros de Barrett. E aí a gente pegou ali a transição onde ele tinha aquela projeção maior, aquela linguetinha de projeção, fomos olhar aquilo com mais detalhe. Se a gente for observar, você consegue ver que isso aqui é diferente disso. Lógico que com cromoscopia, a gente não tinha ácido acético lá, facilita bastante. Você vê que isso aqui é uma coisa, isso aqui é outra. A gente vê os tracinhos, você vê um padrão de metaplasia aí. E é possível a gente observar distorções desse mesmo padrão de metaplasia. Você vai acompanhando tracinho, 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 de repente você vê uma área mais distorcida, opa, aquilo ali pode ser suspeito. Trouxe isso aqui só mesmo para mostrar que é possível a gente, às vezes, identificar áreas cicatriciais, áreas suspeitas, áreas com, enfim, esse padrão distorcido, áreas de vascularização diferente. E, bom, só para lembrar, câncer esofágico precoce também é aquela lesão restrita à camada mucosa ou submucosa, independente do envolvimento linfonodal. O tratamento antes era todo centrado no tratamento cirúrgico, mesmo de lesões precoces de esôfago. Hoje em dia, o tratamento endoscópico ele vem aí ganhando força como uma opção terapêutica, como fruto de evolução teórica e técnica, do estudo exaustivo dessa doença, principalmente por grupos do Oriente,
Você tem, obviamente, vantagens que são preservação de função orgânica, preservação orgânica de qualidade de vida, redução de morbidade associada ao procedimento e sempre conseguindo manter o estándar oncológico, que é ressecar completo, com margem livre, sem infiltração angiolinfática. E para a gente obter esse estándar oncológico, vale a pena investir no processo diagnóstico de caracterizar a lesão com o maior cuidado possível, com maior acurácia, que você consegue separar o joio do trigo na maioria das vezes. Vale a pena sempre lembrar da classificação de Paris. As lesões deprimidas são difíceis, principalmente aos olhos ocidentais. A gente tem uma facilidade maior de ver o que é elevado, de ver o que é protruso ali, e uma dificuldade maior de enxergar o que é plano, o que é deprimido. E lembrar sempre que uma adequada caracterização pode prever profundidade, pode prever problemas, pode prever prognóstico da lesão. E isso aqui é só para lembrar, já introduzindo para a próxima aula, cutoff de lesões precoces. O que é precoce? Precoce é o que infiltra até a submucosa, mas tudo bem. O que é considerado cutoff de tratamento endoscópico? Tratamento endoscópico não é assim, a gente não considera cura o que infiltrou a submucosa toda. Então, o que é uma lesão passível de cura endoscópica? É que infiltra até 1000 micra no cólon reto, até 500 no estômago e quando você está lidando com adenocarcinoma associado ao Barrett ou em carcinoma escamoso até 200 micra. Essa informação só vale para a aula que vem, já é uma introdução. Vamos fazer um intervalinho de 10 minutos, a gente volta e fala de pólipos. Ó, 20 minutos. Fiquei firme aqui.